Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo no mercado do boi. Semana ainda continua tensa, continua pressionada aí para as negociações da arroba. Em São Paulo já existem testes abaixo aí dos 330, 320 preços que vinham sendo praticados. Tem frigorífico já oferecendo R$ 310 pela arroba do boi gordo. O que está acontecendo no mercado nesse momento? Quais são os pontos que favorecem essa pressão negativa por parte dos frigoríficos? Enfim, tem uma conjunção de fatores negativos atuando nesse momento que justificam o atual cenário aí da produção e da precificação da arroba. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Gustavo com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui nos ajudando a entender esse mercado, um momento difícil, depois de muita euforia ali com a cotação subindo forte, né, Gustavo? A gente está vendo aí o mercado retraído e tentando encontrar um novo preço, um novo valor real aí para a arroba, Gustavo. Como é que a gente entende o atual momento? Seja bem-vindo, meu caro. Valeu, Alexander. Eu que agradeço sempre o convite. É isso aí, Alexander. Como a gente falava nas entrevistas passadas, né? A alta ninguém imaginava um boi acima de 300. Quem falava de alta ao longo desse ano falava no máximo 300 e alguns chamavam eles até de louco. Acertaram, mas ninguém imaginava o boi acima de 300, que já era um baita de um preço para o ano, né, Alexander? A arroba chegou aí nos 360. E a hora que chegou nos 360, Alexander, a margem da indústria também ela reduziu drasticamente. Então ali era um período ali, um entrave onde se continuasse a alta ainda maior, tudo pararia de gerar margem em cima da operação, tanto para a indústria quanto para o próprio pecuarista, pois a reposição também, como a gente diz aqui no linguajar, ela saiu da mão. Né? A cada semana, com a alta de 5 a 10 reais por arroba no boi gordo, a reposição subia junto e criou ágio, coisa que não existia, era deságio quando o boi estava no fundo do poço, entre o 230, 240, 250. A gente conseguia comprar um boi magro abaixo do preço de boi gordo. A hora que chegou nos 360, ele criou um ágio, onde toda a reposição passou a se valorizar acima da precificação do boi gordo, e isso aí também acabou com a margem aí também do pecuarista de engorda, né? Então, agora o que eu vejo, Alexandre, e a gente falava até anteriormente que a queda do boi talvez ela não viria através da oferta e sim em relação à demanda. E é o que vem acontecendo. A indústria, ela viu que acima de 360 a margem dela estava zerada. O pecuarista também já não estava tendo margem na operação. E aí o que acontece é que o mercado exagerou também para cima, a alta foi além da conta, como sempre acontece, quando cai ele exagera e quando sobe ele exagera. E agora o que eu vejo nesse cenário é que a gente está tentando encontrar um equilíbrio de preço onde todo mundo aí se sobressaia com margem dentro da operação. Muito bem, Gustavo. Agora, qual que é a realidade hoje do mercado? O frigorífico está testando novos níveis de preços aí, né? O que você tem visto em termos de testes aí no mercado, Gustavo? Isso. Então a gente saiu do 360, o primeiro teste foi o 40, 340, e como era de esperado, quando o frigorífico tirasse o pé, queria comprar um voluminho maior, mesmo em preços inferiores, até porque os bois que estão confinados, que estavam prontos para o abate no 340 ainda, em relação à compra bem feita, ela gerou ainda muita margem para o pecuarista de engorda, né, os 340. 340 houve um volume maior de negociação, só para voltar um pouquinho, o que, que acontece, Alexandre? Quando o boi está subindo, a venda é compassada, né? Porque a tendência é de alta para a próxima semana. Então, se você tem 2.000, 3.000 cabeças, você vende a 200, 300, 400 cabeças por negociação. Quando é queda, igual foi o 340 de uma vez, né? A tirada de pé e o freio que deu, o volume no 340 ele foi de uma vez. Então, se você tem 1.000 cabeças ainda para negociar que não negociou no passado, o pecuarista já vem e coloca 1.000 cabeças de uma vez, 2.000, 3.000 de uma vez. E foi isso que aconteceu no 340, a baixa se confirmou, a escala andou nesses patamares, e aí a gente ficou trabalhando aí a semana passada aí entre o 300 e alguns negócios bem pontuais de 340. Já houve uma baixa significativa. Essa semana ainda
apareceram ainda alguns negócios entre 20 e 30, tá? Até ontem ainda apareceu no aplicativo aí AgroBrasil um 330 com 30 dias para São Paulo, né? É uma coisa bem pontual ainda, porque isso aí a gente já não está sendo mais preço de balcão dos frigoríficos. E o que a gente vê hoje, os grandes frigoríficos até ontem estavam meio que fora de compra. Por quê? Porque nesse período, Alexandre, depois que eles compraram esse boi aí do 330 ao 40, eles saíram da compra e começaram a dar prioridade para aqueles animais de contratuais que eles já tinham, os animais de parceiro, ou seja, pessoas que eram mais próximas do dia a dia deles, né? E aí alguns até saíram de compra. Então, o JBS, o Marfrig, até alguns outros frigoríficos aí pontuais, como um Barra Mansa, um Zanqueta ali na região de Bauru, eles chegaram até em algum momento a sair da compra para esperar o mercado se acomodar. E hoje houve retomada de preço desses grandes frigoríficos, como o Marfrig, Minerva, falando aí em 310 até com 30 dias dentro de São Paulo. Dizem que já houve negociação, mas ainda a se confirmar nos aplicativos. Eu não dei uma passada de olho. Mas a questão é que, segundo o pessoal aqui, as conversas, é que os 310, alguns negócios já foram vistos dentro do estado de São Paulo, como também negócios até ontem, como eu te falei, de 330. Então, o mercado está num ponto meio que bagunçado de qual realmente é a referência dentro do estado, Alexandre. Mas o fato é que os testes no 310 já estão acontecendo então, Gustavo. Resta a gente Já, saber se esse, vai esse é o engrenar. fato. O fato é que o balcão já é o 310 de mínima dentro do estado de São Paulo. Isso é fato. Resta a gente saber se vai aceitar ou não. Agora, Gustavo, você falou de um mercado buscando o ponto de equilíbrio aí dos preços, né? Saímos do 240, buscamos os 360. Na sua perspectiva, estamos próximo desse preço de equilíbrio ou ainda é cedo para tentar acertar aí esse preço ideal da arroba? Como eu falei, tudo que tem um exagero, e esse exagero nesse momento foi para cima, a queda e a volatilidade do mercado ela é grande também, né, Alexandre? Então é o que a gente vem vendo aí, uma volatilidade grande. Agora, o mercado futuro, ele exagerou, ele caiu muito drasticamente, praticamente R$ 50 aí em 3 dias, né? O mercado também ele exagera para baixo no futuro. Eu acredito que a baixa veio para ficar por um tempo maior. Eu não acredito que a alta foram aí praticamente 90 dias muito forte. Eu não acredito que a baixa seja somente aí de 5, 10 dias. Eu acho que a gente vai continuar nessa pressão aí ao longo aí da virada do mês de dezembro para janeiro ainda, tá? Agora, elas vão ser drásticas a cada semana que passa cai R$ 5? Eu acho que não. Eu acho que vai ser uma acomodação de preço, como a baixa já foi bem grande aí entre 5, 6, 7 dias ela foi grande. Eu acredito que de agora em diante, se a baixa e a pressão continuar aí e se sustentar nessa baixa, ela vai ser bem gradativa e pequena para baixo, Alexandre. Então, eu acho que a gente está próximo de um ponto de acomodação, de equilíbrio, É, né? tá? Para as negociações fluírem de uma forma mais aonde não tenha queda de R$ 5 a R$ 10 aí cada 2, 3 dias. Eu acho que não, eu acho que a gente vai acomodar por aí. E se houver mais baixa ao longo do tempo, elas vão ser mais devagar. E Agora, né, aparente. Alex, o que a gente não pode negar é que um boi ainda de 320, 310, pro período que a gente passa, ele não deixa de ser ainda um baita de um preço para os negócios atuais. É, assim, não sei se serve de alento, mas a pressão intensa que a gente viu na B3, no mercado futuro, parece que acalmou por lá, Gustavo. E a gente está vendo até o mercado mais positivo aí nessas últimas sessões. Se o mercado futuro é um reflexo ou é uma antecipação das negociações, aparentemente a gente tem ali aquele ponto de equilíbrio na casa dos 305, 310. É o que está mostrando janeiro e fevereiro aí pra gente, né? É isso aí, Alexandre. É que, na verdade, o futuro ele é mais sensível, né? É sensível ao bolso diretamente, né? No começo, quando começa a cair. Então, ele antecipou, foi o mercado futuro que antecipou essa baixa que viria e ele exagerou, né? Ou seja, ele já precificou um boi ali próximo do 300. A hora que o pessoal vê que para o boi chegar a 300, as negociações saírem realmente, se nem sabemos se isso vai acontecer a 300,
A hora que o pessoal falou, não, ainda tem boi de 320, ainda tem boi de 325, ainda tem um boi aí que pode comprar entre o 20 e o 30 e depois sim ele acomodar entre o 10 e o 20, e se o 10 e o 20 pegar, depois sim ele vem para 300 e 310. Ou seja, o futuro, como já estava precificado próximo desse 300 por 310 e viu que ainda a mínima é o 10, aí ele vai e virou positivo nesse período. Então, ou seja, agora o futuro e o físico começam a trabalhar para se acomodar os dois conjuntamente aí dentro do mercado, né, Alexandre? É isso que acontece. Então, ele exagerou para baixo, viu que o 300 iria demorar no mercado físico e agora ele está voltando para a realidade do físico e o físico se acomodando um pouquinho abaixo, onde eles vão se encontrar aí dentro de um ponto ideal. Ou seja, se os negócios em São Paulo ficarem de mínima 310 por 320, a gente espera um indicador próximo de 315. E o mercado futuro, ele verificou que o 305, 302, 303, que é onde ele chegou a bater, era demais, e agora ele também está voltando para se acomodar em relação ao preço exato do físico de hoje. É. É isso que acontece entre um e outro, né? Eles nunca andam junto no mesmo período, mas chega uma hora que eles começam a se convergir e falar, opa, agora acalmou, qual é o preço real do físico? Ah, o futuro tá caro ou tá barato? Ah, tá barato. Então ele vai chegar próximo do físico e os dois aí chegam num consenso e chegam e começam a trabalhar próximo dos mesmos valores. Muito Então bem. é assim que acontece com o mercado. Agora, vamos entender então, Gustavo, quais são as motivações que o mercado tem daqui para frente. Você trouxe um ponto muito interessante sobre aparecimento de oferta. Quando a arroba está subindo, a oferta é compassada porque o pecuarista sabe que na próxima semana ele vai ter preço melhor. Quando ela está caindo, ele quer vender logo, enfim, ele tem uma concentração de oferta que vira um círculo vicioso ali, né? Enfim, é o tal do efeito manada que a gente conhece bem aí do mercado. Agora, a partir de agora, Gustavo, como é que a gente pode entender a oferta? Tudo que tinha que sair já saiu, a gente vai ter uma relativa tranquilidade com a oferta a partir de agora? E mais do que isso, como é que a gente entende o comportamento da demanda? Porque até então era um diferencial, né? A demanda forte estava absorvendo toda e qualquer oferta que aparecia no mercado, tanto no mercado interno quanto nas exportações. Essas demandas, elas continuam firmes ainda? Enfim, como é que fica essa relação de oferta e demanda a partir de agora? Então, Alexandre, como a gente sempre falava também, tem hora que a gente sempre fala, tem hora que o boi manda no preço e tem hora que a carne que manda no preço da arroba. Tem hora que um ou outro que está puxando essa gangorra, né? Nessa alta toda que a gente percebeu, quem puxou toda essa alta, ela foi a demanda, né? A exportação saiu ali de 10 toneladas dia, foi para 12,50 toneladas dia. Se a gente pegar o mês de outubro, por exemplo, foi um mês com um grande volume de animais saindo de confinamento. Não foi um volume pequeno de animais confinados, foi um volume muito grande. E mesmo assim, a demanda era muito forte, tanto a interna quanto a externa, e elas estavam em equilíbrio e saindo grandes volumes, ou seja, ninguém sentiu essa oferta abundante que nós tínhamos nesse período, né, entre outubro e novembro. E agora, Alexander, eu creio também que foi a demanda que deu aquela esfriada. Falou, opa, acima desse preço que nós estamos trabalhando, 350 por 360, é demais. A demanda também não vai sustentar, né? E o que acontece no mês de dezembro, Alexandre, e a gente já viu nesse primeiro dado aí de exportação de dezembro, que saiu ontem, da primeira semana, é que a exportação de dezembro, ela é menor em relação a outubro e novembro, né? A gente chegou a exportar 12,5 toneladas dia. O dezembro ontem, já nos dados aí da SESEX, eles vieram com 8,6. Ou seja, é uma redução bem grande em relação ao mesmo período aí de comparação dentro do mesmo ano, que é um ano de recorde de exportação, né? Isso, Alexandre, com certeza fez com que os frigoríficos, sabendo disso aí, que essa exportação seria menor, e que é o que sempre acontece, que o final de dezembro aí a exportação é menor, devido também à questão de climas de vários países, questão de festas aí aqui dentro, fez com que os frigoríficos tirassem o pé. Então, eu não acredito que foi uma oferta grande que fez o preço da arroba cair, sim uma demanda menor. Então, os frigoríficos falaram, opa, eu não preciso abater tanto quanto eu estava abatendo em outubro e novembro, para suprir a minha demanda
de dezembro. Então vamos tirar o pé. Tirar o pé de que forma? Reduz o abate de sábado, dá férias coletivas numa outra planta que já vem acontecendo. A partir do momento que você estava com a porteira aberta e aquela boiada inteira passando e você fecha um pouquinho, mesmo com menos boi no curral, ele vai passar, aquele menos boi vira muito com uma porteira mais fechada. E foi o que aconteceu, os frigoríficos tirando o pé e uma necessidade menor de comprar esse gado gordo. Mas E aí daí, fez mas com que daí, eles tirassem o Gustavo, pé do valor da arroba paga. mas aí ainda dentro dessa perspectiva de exportação, muita gente pode pensar, ah, mas dólar a R$ 6, isso não deixa a carne brasileira mais competitiva, isso não estimula a venda da carne brasileira no mercado internacional? Isso com certeza, Alexandre. A nossa carne, nesses valores aí, elas têm uma demanda muito grande, mas é questão sazonal, né? Não é uma questão só de valores, né? É sazonal, esse período mesmo, ela recua mesmo, reduz a exportação nesse período. A China sabe sobre isso aí, dessa redução nesse período, então automaticamente também ela já fez o seu estoque entre outubro e novembro, e por isso outubro e novembro foi recorde histórico, né? Então, ele também já estava se antecipando a essa compra aí, desse período aí que ela precisaria comprar mais. Então, é sazonal. E aí a gente sabe que também a demanda externa de dezembro ela é mais fraca e a demanda interna de janeiro é mais fraca, Alexander, devido às férias, né? A férias escolares, que você tem uma demanda menor pela carne de segunda, devido às férias mesmo das famílias que saem aí para viajar. Então, o janeiro também, devido à ressaca pós-Natal e Réveillon de gastos, né? De famílias com poder aquisitivo menor. Então, a demanda externa é menor em dezembro em relação a outubro e novembro, e a de janeiro, a demanda interna ela é pior do que os outros meses, por exemplo, um dezembro, que é um dezembro de festa com uma demanda interna maior. Então, esse equilíbrio aí fez com que a necessidade de colocar o boi para dentro terminado fosse menor no contexto geral. E com essa queda do valor da arroba, não só o preço da arroba caiu, mas também o preço da carne do mercado interno. Ela saiu aí do teto de R$ 24 o quilo para 22. Quando a gente fala de uma queda de R$ 2 no mercado interno, Alexandre, a gente está falando já de um poder de barganha ou de compra do boi gordo de R$ 30 a menos. Então, automaticamente que o boi gordo caiu, mas também o poder de poder negociar esse boi gordo também, de comprar ele por um preço maior dos frigoríficos também reduziram nesse momento. Agora, Gustavo, isso só está acontecendo com as negociações com o produtor, com o pecuarista, ou a própria indústria se viu na necessidade de reduzir também o preço da carne dela? Como é que está o preço no atacado, por exemplo? Então, foi isso que eu acabei de falar. Ele saiu de 24 o quilo para reais o quilo para 22. Essa redução de R$ 2 aí, dessa redução, a gente já fala aí num poder de negociação de R$ 30 a menos por arroba Ah, ok. dentro da indústria, Isso já tá? chega no varejo para o consumidor ou ainda não, Gustavo? Eu acho que não, né, Alexander? Tanto que a gente nós vimos uma alta aí expressiva da arroba do boi gordo e a arroba e o valor e no varejo ela tá chegando só, ela começou a chegar só após o outubro aí, final de outubro para agora. Então, eu acho que isso aí ela vai demorar, né? Demora, né? Então, tanto o frigorífico e a parte boa, Alexander, é que nesse momento também reduz um pouco esse ímpeto também desse gado magro, né? O gado magro desce junto também nesse momento, né? E começa a se equilibrar num patamar abaixo do que vinha sendo negociado nesses últimos dias. A gente chegou a ver aí bezerro sendo negociado entre R$ 14 e R$ 16 o quilo. Isso aí, para o próprio pecuarista, começa a colocar uma faca no próprio pescoço. Um preço desse daí, para ele começar a ter margem dentro de uma operação com R$ 16 o quilo de bezerro, Alexandre, o boi tem que voltar tem que ir para 400 logo, né? É. Então, é Inclusive, uma coisa assim, tem que reduzir, tem que tirar esse ímpeto, tem que tirar essa pressão altista aí de todo o setor e chegar num consenso, ou seja, num equilíbrio de preço em toda a cadeia. inclusive esse é o comentário do Rony Dantas aqui com a gente pelo YouTube, pelo chat do YouTube. Ele diz o seguinte: Gustavo, bezerro de R$ 3.000 vem aí, e daí boi de R$ 300 fica difícil fechar a conta. Ou seja, vai ter também um equilíbrio aí do próprio mercado nos outros segmentos aí, Gustavo.
A verdade, Alexandre, é que a gente tem que pontuar uma coisa. Essa baixa que nós estamos falando de hoje é uma baixa momentânea, é uma baixa de dezembro, é uma baixa talvez aí janeiro, não é uma baixa que vai se alongar e que se vai se estender ao longo de 2025 e 2026, né? Nós estamos falando aí, a gente vem sempre repetindo, o 2026 e o 2025 e 2026 é um ano ainda de alta no valor da arroba do boi. Ela pode voltar aos patamares que ela estava e até passar os valores negociados anteriores. Eu acredito muito nisso ainda, né? Nós vamos negociar em patamares superiores ainda, né? Então nós estamos falando só em relação ao equilíbrio momentâneo. Foi uma alta expressiva, onde a gente saiu de 215 da mínima em junho para uma Exalc 215 em junho para 352 agora ainda início final de novembro para dezembro. Então, é uma alta de R$ 137 por arroba. Uma acomodação nesse momento para atingir um equilíbrio entre 30 e R$ 40, ela é natural. É isso que a gente tem que ver. E fevereiro, março, Ok, isso é o que eu encontrei na internet. fevereiro, março, abril em diante, Alexander, isso aí a gente pode retomar os patamares normais, aonde a exportação vai voltar aos volumes anteriores. Nós vamos analisar o dólar nesses patamares de 6, onde a oferta de fêmea ao longo do ano ela é bem menor do que foi 2024, ainda mais com um bezerro, como ele acabou de colocar, um bezerro de 3 mil, ninguém vai sair abatendo fêmea como abateu em 2023, 2024, né? Então, é um ano de pressão altista ainda. Uhum. Nós estamos falando de curtíssimo prazo. O É, próprio mês é o mês presente e o mês subsequente, talvez aí. Na verdade, é um equilíbrio do valor da arroba. Nós não estamos falando que a arroba vai voltar aos patamares anteriores. Nada disso, boa, né? boa. Só um Isso, equilíbrio para que todo mundo trabalhe, que todo mundo tenha margem nesse momento e comece a ter serenidade nas negociações. E não sair fazendo loucura aí à torta e direita e acabando com o próprio negócio, pagando preços aí que são fora da referência atual. isso é importantíssimo falar, né? O mercado está buscando aí o equilíbrio para que ele possa trabalhar de forma responsável, enfim, trazendo lucro aí para todas as etapas da produção e também a parte industrial e o próprio consumidor lá na ponta final. O Zé Hildo, Gustavo, Zé Hildo Souto está trazendo um pouquinho do cenário lá do Pará. A oferta no Pará é mínima e ainda mais mínima é a oferta de fêmea, que está muito pequena por lá. Bezerro acabou firmando nos 11,50 o quilo. E é isso aí, Alexandre. Esse é o cenário do Brasil inteiro, né? A gente viu, a gente está falando só de São Paulo aqui, mas a gente viu um negócio ainda ocorrendo no Mato Grosso do Sul, Minas, de 320. Mas a gente fala assim, mas 320 é um belo no preço. É um belo no preço. Hoje, eu analisando bolsa, é um belo no preço, mas é uma queda aí de R$ 40 a R$ 30 por arroba. Nós estamos falando que houve uma pressão, a pressão veio e vai continuar mais um pouco. Agora, se vai ser 310, às vezes o 310 não compra e o boi equilibra entre o 20 e o 30. Isso aí nós não vamos saber, né, Alexandre? Então, agora a pressão ela pode perdurar mais tempo, que ela vai perdurar, na minha visão, ao longo de janeiro. Agora, ela vai perdurar estabilizando nesses entre 310, 20 e 30, ou ela vai cair mais um pouco? Aí vai depender do dia a dia das nossas análises. Eu só não acredito que a gente vai voltar para o 360 no curto prazo. Uhum. Muitíssimo agora, entre dezembro e janeiro. Mas que ao longo do ano nós vamos voltar para esses patamares de negociação, isso eu acredito sim. E o cenário em relação à oferta e abate de fêmea é o que nós falamos. O bezerro não vai cair na mesma proporção que caiu o gordo agora. Mas o que a gente não pode é falar que o bezerro vai voltar para R$ 8 o quilo, R$ 10 o quilo. Eu também não acredito nisso. Eu só acredito que nós temos que ter uma referência de preço condizente com a realidade do preço do boi gordo. Boa. Essa é a questão. E em relação à oferta, a oferta de 2025 e 2026 em relação à fêmea é muito pequena e vai ser muito pequena em relação ao todo. Ou seja, é um mercado ainda com um cenário altista ao médio e longo prazo. O Rony Dantas está dizendo aqui que a exportação reduzida em dezembro é decorrente da falta do boi gordo. Ah, Não, não é isso. a gente tem que olhar o histórico, né, Gustavo? Quando a gente olha para trás, mesmo em anos de boa oferta, dezembro tem lá
o seu ponto de declínio em termos de volume exportado, né? Tanto que os países, eles já se, como eu coloquei anteriormente, eles já preveem isso aí, já antecipam muita compra ao longo de outubro e novembro, setembro, outubro e novembro, né, Alexandre? Tem questão climática, lugares aí que o navio não chega, tem coisas específicas, mas elas não param. Essa é a parte boa, elas não param. Não é uma coisa, é férias, é feriado, congelou o rio, não chega navio. Não, elas não param. Elas só reduz o volume, né, negociado para esse período. E outra, numa arroba de 360 alguma coisa, os chineses também, com bastante carne interna, eles passam a negociar preço, eles não vão subir na torta e direita a qualquer preço e pagando, né, Alexa? Eu tive uma reunião, uma conversa com o pessoal da China, eles falaram que dependendo do preço da tonelada, eles negociam internamente, que eles tinham um preço melhor lá dentro, entende? Uhum. Então não é uma coisa assim, só porque a gente produz demais que lá não tem. Não, e chega uma hora que eles compraram tanta carne que os preços que eles trabalham internamente, eles conseguem competir com o nosso por um determinado período. Não é longo, médio, longo prazo, mas num curto prazo, entre 1, 2 meses, eles conseguem equilibrar preço para não sair pagando qualquer coisa também, né? Então, Perfeito. há também uma grande negociação aí, tem a questão comercial, tem a questão que saiu aí uma semana, 2 semanas atrás, que eles voltaram a exportar da Austrália. Eles fazem isso para gerar uma pressão comercial em relação aos outros países, né, Alexandre? Para não mostrar tanta dependência, assim, vamos dizer, né? Boa. O Marcelo Francisco está dizendo o seguinte: mercado interno não suporta arroba acima de 360, valor que representa em torno aí de US$ 60 para a carne brasileira. Impossível. Quem estiver Então, pagando bezerro a R$ 400 por arroba não vai fechar as contas. É simples assim. É o mercado se ajustando, né, Gustavo? Como você é já isso, explicou. Alexandre, é isso. Pagando 400, chegou a 450 uma arroba de bezerro nesse momento. Nesse momento não é a hora desses preços acontecerem, né? É bom para quem vende. E tem a questão, é isso aí, tem a questão ainda de mercado interno, da população se adequar aos novos preços, do salário se adequar aos novos preços. Chega uma hora que a demanda interna, ela bate sim, né, na ponta final, e é ela que consome o maior volume de animais negociados, né? Então, se a gente exportar bastante, nós estamos exportando aí 35% da nossa produção. A gente viu que o nosso abate foi recorde esse ano, né, Alexandre, em relação aos outros anos. Ou seja, a gente abateu muito gado. O que fez com que a arroba superasse os patamares anteriores e os preços negociados anteriores foi realmente a demanda externa junto com a demanda interna que estava amassada. É aquilo que a gente fala, tudo que cai demais e a mola pressiona, a hora que a mola volta, ela volta dobrada com a força, né? E foi o que a gente viu. Agora, a hora que ela sobe demais, também chega uma hora que o Limita, né? demais já também ele é barrado na outra ponta, que é a ponta da demanda do consumidor final. E isso aí faz com que a hora que lá também bateu lá e já não tem a mesma saída que tinha quando a arroba era 240, 50, 80, 300, ela faz com que haja um arrefecimento dos valores para ter um equilíbrio na cadeia como um todo. E essa é a função da alta do preço, né? Limitar a demanda, né, Gustavo? Porque você não tem o produto para vender, né? Exatamente. A partir do momento ainda que você tenha baixa oferta e a indústria vai suprindo os preços que você pede, ok, chega uma hora que ela fala, opa, a partir daqui eu não consigo mais, a partir daqui eu paro o abate. Então, beleza, parei o abate, reduzo o abate, mesmo com menos oferta, menos abate, né? Eu reduzo o preço do valor negociado, porque se você quiser mais do que isso eu não consigo pagar, porque lá na frente eu também vou quebrar. E aí é o ajuste comercial entre todas as pontas. Muito bem. Gustavo, eu acho que você já respondeu, mas eu vou refazer a pergunta do Marcelo Stack só para a gente pontuar aqui e botar, tirar todas as dúvidas. O Marcelo Stack quer saber a porcentagem de carne bovina exportada. Você falou algo em torno de 30%, não foi isso? É entre 30 e 35, quando está muito boa, ela é acima de 30, né, Alexandre? E esse ano eu não fiz conta aqui ainda, mas eu acredito que ela passou dos 30 esse ano em alguns momentos aí sim. Tá. E ele quer saber se a exportação está crescendo. Quanto que a exportação está crescendo esse ano? Está Tá indo crescendo, bem, eu né? preciso até pegar a porcentagem, mas assim, vamos falar que a gente tinha uma exportação, Alexandre, de 10 toneladas dia, né? A gente exportava aí 180 mil toneladas aí mês.
Esse ano nós chegamos a exportar 250 mil toneladas mês ali entre outubro e novembro, né? E 2024 nós estamos batendo o recorde em cima de 2023 em volume total. 2023 já era o recorde do recorde. 24 nós estamos batendo o recorde do recorde anterior, né? E batendo o recorde em cima de recorde em relação à tonelada exportada diária e mensal. Então a gente exportou um volume muito grande. Eu preciso consolidar agora os dados que a gente tem aqui e a gente vai crescer bastante em relação ao ano anterior, que já era recorde. Boa. Gustavo, só para a gente finalizar aqui, Murilo Mosquen, eu acho, ele pergunta do mercado de reposição e o José Mendes pergunta se o boi magro e o bezerro vão cair muito também. Eu acho que, Não, eu não imagino acredito que que caia muito. O bezerro menos ainda. Eu acredito que o bezerro a gente vai estabilizar bem ele aí, até pelo abate grande de fêmea que nós tivemos nos últimos 2 anos, né? E é isso que faz, quando você tem um abate muito grande de fêmea, você tem a fêmea competindo com o boi gordo no abate, no mercado interno, e isso faz com que a arroba não tenha uma pressão altista. A partir do momento que esse volume de fêmea ele reduz, né, dentro do abate, é onde a gente gera uma pressão altista sobre o boi gordo. E quando o abate de fêmea reduz, após um abate considerável, grande de fêmea em anos anteriores, devido ao quê? Devido à desvalorização do bezerro, né? Porque a margem da cria reduz. E aí o pessoal, aquela fêmea que não pariu, a fêmea que você já... O pessoal que era da cria e vê a margem virando negativa, começa a abater o rebanho. Agora nós vamos para um outro cenário, onde as fêmeas já foram abatidas, o número de bezerros, de nascimento de bezerros começam a reduzir do 2025 e 26, e aí é onde onde há a valorização do bezerro, que é o que nós estamos vendo. Ou seja, nos próximos anos, o número de nascimento de bezerro em relação aos anos anteriores, ele vai ser menor. Ou seja, o bezerro passa a ficar estável para uma alta ainda maior do que a gente vem vendo, do que a gente viu aí nos últimos dias ao longo do tempo, entre 25 e 26. muito bem. O pessoal continua participando aqui, mas infelizmente nosso tempo está estouradíssimo aqui. Agradeço muito, viu, Gustavo, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, respondendo aos internautas. Aproveito para agradecer a todos que participaram, mandaram suas perguntas aqui para a gente. Isso é fundamental, ajuda a gente a direcionar o nosso tema e entender melhor as dores aí do pecuarista, de quem nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Meu amigo, volte sempre, Gustavo, é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir. Eu que agradeço sempre, sabe que a gente está junto sempre. E se a gente não falar, um bom Natal e um bom virada de ano aí para todos. Valeu. Até a próxima. Gustavo Até a Figueiredo, próxima. Radar Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas. E vocês que estão no chat do YouTube, obrigado pela participação, obrigado pela interação. É sempre, como eu disse, é bom entender o que vocês estão pensando e o que vocês estão querendo saber dos nossos convidados aqui no Notícias Agrícolas. Então, faço um apelo para vocês que estão nos acompanhando, deixe o seu like ali para a gente, seu joinha, é sempre importante. Faça a sua inscrição no canal, isso nos ajuda a aumentar também a abrangência aí, de informação para outros públicos. E acione o sininho, a notificação, para que você seja lembrado aí pelo YouTube sempre que a gente estiver no ar, sempre que a gente estiver ao vivo com os nossos convidados, para que essa troca de fato exista e para que você possa participar com a gente trazendo as suas perguntas, tirando suas dúvidas. Combinado? Grande abraço para vocês, obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques aqui no Notícias Agrícolas.